Bem-vindo e bem-vinda ao terceiro encontro da série As Próximas Supermultiplicações da Bolsa. Hoje eu vou abrir para você os 5 pilares que nos fazem acreditar que essa lista de ações pode apresentar supermultiplicações transformadoras na sua vida, multiplicando o seu capital investido por 2, 3, 5, 10 vezes ou até, quem sabe, mais. Não temos tempo a perder, então vamos ao primeiro pilar dessa tese. Os mercados no mundo todo já estão reabrindo e temos perspectivas de a vacina começar a ser aplicada ainda em 2020. Depois do período de lockdown e quarentenas no mundo todo, agora estamos reabrindo as economias e a atividade econômica já está voltando a fluir, principalmente no mundo desenvolvido. Já temos teste de vacina, inclusive aqui no Brasil. É claro que até a população ser vacinada leva tempo, mas uma coisa é fato: todos os esforços do mundo estão voltados para isso agora. A gente já vê indicadores da retomada da economia muito acima das projeções que eram feitas no auge da crise. A surpresa com o relatório de empregos dos Estados Unidos foi a maior já vista em toda a história. Com isso, temos alimentado a expectativa de uma recuperação em V, tanto da economia quanto dos lucros corporativos. Já dá para ver a luz no fim do túnel dessa crise. Voltar à atividade econômica e voltar aos empregos e lucros das empresas. Com isso, as ações tendem a acompanhar essa recuperação. 2. As vendas no varejo já apontam recuperação do consumo. Segundo o IBGE, as vendas do varejo subiram 13,9% em maio em relação a abril. Vimos um aumento de mais que o dobro do esperado, que era uma alta de 6%. Os resultados de julho apontaram uma melhora brutal versus junho também, registrando consecutivamente o maior volume de vendas, segundo o registro das notas fiscais eletrônicas. É isso mesmo, mais do que janeiro, quando estavam todos com o 13º em mãos e o coronavírus mal tinha chegado à Europa. A recuperação não é uma hipótese, ela já está acontecendo há algum tempo. E se você desconfia disso, aqui vai um conselho: desligue a televisão e acompanhe as empresas de perto. Você vai se surpreender com a recuperação que estamos vendo no mundo e aqui dentro. De novo eu reforço, não estou dizendo que chegamos ao fim do túnel, mas que já dá para enxergar a luz, isso dá. Em terceiro lugar, não podemos ignorar o fato de que há um movimento de risk-on, em que o dinheiro está voltando para o risco. Risk-on é um movimento em que o mercado começa a retornar para os ativos de risco. Quando começou a pandemia e toda a crise mundial, o movimento dos investimentos foi o clássico flight to quality, quando todo mundo pegou seu dinheiro e foi para ativos considerados muito seguros. Os treasuries americanos, os bonds, os gilts, coisas sem risco. Agora está acontecendo justamente o oposto. Tudo que estava parado em coisa de muita segurança começa a refluir para os ativos de muito risco. É o movimento dash to trash, coisas mais arriscadas em troca de um enorme potencial de retorno. É exatamente aqui que estão as grandes porradas. Ações que estavam fora do radar e que começam a receber esse fluxo de dinheiro que havia se alojado no flight to quality, ou seja, em ativos de muita segurança. Ações fora do radar e de baixa capitalização de mercado. Aquelas que costumam subir muito no pós-crise. Esse é o caso das 2 novas oportunidades que o Felipe acaba de selecionar para a carteira Oportunidades de uma Vida. Vamos então ao 4º pilar da tese: muito dinheiro no mundo. A fim de controlar os efeitos da paralisação e manter a economia aquecida, as nações imprimiram dinheiro por toda a parte. Trilhões de dólares e euros foram injetados para estimular a economia. Estamos vendo o maior pacote de estímulos em termos nominais já feito na história da humanidade. Não há sequer qualquer paralelo de tamanho de injeção de recursos na história. Caminhamos para salvar todo mundo com a impressora de dinheiro rodando a juro negativo de curto prazo. Você sabe o que isso significa? Com tamanha injeção de recursos na economia, a tendência é haver uma perda maior do dinheiro e uma maior valorização dos ativos. Qual que é a consequência disso tudo? Pensa aqui comigo. Se entra muito dinheiro na economia, o dinheiro passa a valer menos. Diminui o valor do dinheiro, aumenta o valor dos ativos reais. Isso significa que, surpreendentemente, algumas ações podem ser menos arriscadas do que parte das aplicações de renda fixa. Isso já aconteceu na história, em 1999, por exemplo, quando todo mundo correu para comprar dólar e ações vendo a desvalorização da nossa moeda. Com tantas emissões de dinheiro, os bancos centrais devem piorar a qualidade dos seus balanços. Os déficits, como percentual do PIB, que já estavam em níveis elevados, poderão atingir patamares inéditos.
Se o dinheiro não vale muito, você corre para ativos reais, ações que são pedaços de empresas e imóveis. Estamos possivelmente presenciando a mudança de paradigma preconizada pelo Ray Dalio. Por isso, evite posições em juros longos, aqueles títulos do Tesouro Direto com vencimento além de 2035. Com tamanha gestão de recursos na economia, a tendência é haver uma perda do valor do dinheiro e uma maior valorização dos ativos. Isso nos leva ao quinto e último pilar: taxa de juros cada vez mais baixa. Uma parcela da população ainda se intimida com manchetes que anunciam mais um corte na taxa básica de juros. E isso tem tudo a ver com o pilar anterior. As pessoas ainda não perceberam que as ações são ativos reais e que produtos bancários atrelados ao CDI, a Selic, por exemplo, não são. A taxa de juro no menor patamar é algo extremamente positivo para as ações, já que as pessoas são praticamente obrigadas a migrar recursos em busca de maiores retornos. Isso é positivo também para as empresas, porque elas estão mais enxutas, com ociosidade e vão pegar dinheiro mais barato para crescer. Também gastam menos com a sua dívida atrelada à Selic. Isso é positivo ainda para a aceleração do PIB, com a retomada do crédito e o aumento do consumo. Esse efeito é uma bola de neve. E isso está acontecendo no mundo inteiro. É o chamado movimento TINA, There is no alternative, em que não há alternativa senão comprar ações. Com isso, aumenta o fluxo de dinheiro entrando em bolsa. Em 2020, tivemos aumento de 67% das pessoas físicas investindo em ações em relação ao acumulado desde 1960 até 2019. Esse fluxo eleva o preço dos ativos. Tudo se alimenta em benefício da renda variável. Esse processo começou a engatar em 2018, mas ainda não está nem na metade e nem está no preço. É nessa década que nós vemos o Brasil se transformando internamente. E isso vai acontecer só uma vez na nossa história. Isso não volta, não vai acontecer de novo. Cabe a você pegar. E nós estamos aqui prontos para te ajudar. Esses são os 5 pilares que nos fazem abrir para você a lista de ações de maior potencial da Bolsa na segunda-feira. Nessa lista só entram ações que, na nossa visão, possuem potencial realmente de explodir de preço no longo prazo. Somos totalmente contra a abordagem curto-prazista. Porém, é preciso dizer que, nesse caso, é capaz de capturarmos ganhos significativos já em alguns pregões da Bolsa. Dito tudo isso, vamos aos finalmente. O que você precisa para ter a chance de multiplicar o seu capital com a lista de ações do Felipe? Apenas uma coisa: abrir o seu e-mail na segunda-feira às 8 horas. Eu vou te mandar o link do quarto e último encontro, com o acesso nominal e intransferível de 7 dias de degustação gratuita à lista de ações, e a diversos materiais de apoio e presentes exclusivos. Porém, é importante você saber, esse acesso só vai estar disponível no seu nome e por apenas 24 horas a partir das 8 horas da segunda-feira. Ou seja, você só vai poder acessar a lista se abrir o meu e-mail entre as 8 horas da segunda-feira e da terça-feira. Não vacila então! Segunda-feira nós vamos abrir as portas para os brasileiros que poderão fazer história se participarem das próximas supermultiplicações da Bolsa. Da nossa parte, faremos tudo para que isso aconteça com você. Agora, só depende de uma atitude sua e por 7 dias totalmente sem compromisso. Os detalhes desse acordo vão estar junto com o link na segunda-feira. Eu espero você, tô ansiosa!